Olá, meus amigos e ouvintes. Muitas falas, com relação a estes assuntos aí do Adebras, aquele senhor lá, o senhor SCF, é a sigla do nome, e com relação à passagem da sua esposa para a eternidade. Então, tem muita gente falando e pessoas que não falam nada, ou tem pessoas que estão falando coisa com coisas, mas na verdade não estão falando com quem realmente conhece um pouco da história, Só um pouco da história. É importante que as pessoas tenham cuidado ao falar, ao pronunciar alguma coisa, ao julgar. Julgar não é da competência nossa, mas a fazer comentários é preciso muito cuidado. Se a pessoa não tem conhecimento, é melhor ficar quieto, Então, como você falou comigo aqui, eu quero aqui esclarecer algumas coisas assim. Eu vou falar aqui só a verdade e nada mais do que a verdade. E não tenho medo dessas verdades que eu vou falar, nem tenho medo das consequências que poderão vir, pois eu também não sou um menino qualquer, não sou um moleque para falar o que não deveria. Primeiro, sim, como muita gente me conhece, a minha história, eu estou com 42 anos de ministério, 63 anos de vida. Então, um velho com 63 anos de vida não vai falar besteira. E a minha trajetória, como muitos de vocês aí sabem, quando eu era bem jovem, com meus 21 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro, morei num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes, é o nome do bairro, E naquela época eu era um estudioso da Bíblia desde garoto novo. Lá no bairro que eu morava, tinha lá uma comunidade, tinha lá uma igreja muito boa, igreja boa mesmo. E eu comecei a frequentar aquela igreja. O pastor daquela igreja, me lembro até hoje, Sebastião Cardoso. Sebastião Cardoso era o nome do pastor daquela igreja, que era congregação da sede de Madureira. Então, como eu era estudioso da Bíblia, estava no Rio de Janeiro, em uma viagem, eu fui fazer alguns cursos, Inclusive o meu interesse era fazer um curso de teatro e televisão. E praticamente na semana que eu ia começar a fazer os cursos, eu tive um encontro real e pessoal com Jesus. Eu não me converti assim porque alguém convidou, não. O convite tinha todo o tempo, mas eu sempre dizia, e sempre orava, e sempre jejuava. Eu só ia me converter a Cristo quando eu realmente tivesse um encontro com Ele, como o Saulo de Tarso teve, como Moisés teve, como Samuel teve. Então, nas minhas orações eu falava isso para o Senhor: eu vou te servir depois que eu conhecer o Senhor, aí eu vou me batizar e vou te servir. E ali no Rio de Janeiro eu tive um encontro com Jesus. Eu perguntei ao Senhor onde eu deveria congregar. E falei para ele assim, porque essas igrejas parecem mais partido político, Eu sempre fui assim muito direto com as coisas, não tenho a língua pesada, E resumo dessa história foi que o Senhor me respondeu: vá para a Assembleia de Deus, que naquela época era Assembleia de Deus, Era a Assembleia de Deus. Aí alguém pode dizer, e hoje não é? Aí é outra história, nós temos que fazer outra história. Mas todo mundo está vendo que a Assembleia de Deus deixou de ser a Assembleia de Deus e virou a Assembleia de Deus do José Huerto, da família Bezerra da Costa, dos Ferreira, do Samuel Câmara, do Silas Malafaia, dessa turma toda. A igreja virou patrimônio desses homens. A de Pernambuco virou a igreja do Ailton, e assim daí por diante. Então foi lá que eu me converti, e foi lá que eu comecei os primeiros passos discipulado. E depois de algum tempo voltei para minha terra, para minha cidade, que você conhece aí, sabe onde é. Então, quando cheguei na minha cidade, aí que é Pernambuco, eu fui servir ao Senhor na Assembleia de Deus de Pernambuco, que na época o pastor presidente era o saudoso pastor José Leôncio. E o pastor da regional do Vale do São Francisco era o saudoso pastor José Ferreira. E o pastor da congregação que eu congregava e onde me tornei auxiliar de trabalho e cooperador foi na congregação do Projeto Bebedouro, que era o saudoso pastor João de Freitas. Então, quando aconteceu aquelas mudanças que o pastor José Ferreira foi transferido para Caruaru e foi para o Vale do São Francisco, o pastor João Severino Fernandes, todos vocês aí conheceram. E o pastor João Severino Fernandes fez muitas mudanças assim, bem bruscas na direção das congregações. E de uma certa forma humilhou mesmo o João de Freitas e a família Freitas toda, que era muito grande naquela região. Então, nesta época, eu já trabalhava em Brasília, Como você sabe que eu trabalhava na CPAD, na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e lá em Brasília eu servia ao Senhor na Assembleia de Deus de Taguatinga. Pastor Divino Gonçalves, que era presidente do campo de Taguatinga e presidente
da CONAMAD, Brasília, Goiás e Tocantins. Ele era presidente da CONAMAD em toda aquela região, Brasília, Goiás e Tocantins. E então eu fui cooperar com eles, já como evangelista na época, né? Em Brasília eu me destaquei como evangelista, pregando nas ruas, nas praças, no rádio e tudo, e trabalhando como funcionário da CPAD, de onde eu tirava o meu sustento. E algum tempo depois o pastor José Wellington me escolheu para ser o office boy dele, que, né? Alguns dizem que era secretário, não era secretário, era um office boy do pastor José Wellington para fazer os mandados dele naquela região toda ali do centro-oeste brasileiro. Em todos os estados do centro-oeste brasileiro eu estava lá resolvendo as coisas do pastor José Wellington, da CGADB, porque ele era meu patrão, ele me pagava, mas servia como ministro do Evangelho na ADETAG. E por sinal ainda sou membro da ADETAG até hoje, nunca desliguei de lá. 10 anos depois eu fui trabalhar em São Paulo. O pastor José Wellington falou comigo 3 vezes que eu tinha que trabalhar em São Paulo e eu resisti, porque eu não queria ir para São Paulo. Mas ele era o chefe, ele era o patrão, e os patrão manda, e o funcionário tem que obedecer. Então quando foi numa convenção que teve em Brasília, em 2001, o pastor Wellington Júnior chegou e falou para mim: olha, seu tempo aqui em Brasília terminou e nós vamos precisar de você em São Paulo. Nós queremos você em São Paulo. Eu ainda resisti, botei desculpa, mas passaram-se mais ou menos um ano, já no final de 2003, aí veio um e-mail, não era mais pedindo uma ordem, para ir para São Paulo. Então eu conversei com o pastor Divino Gonçalves, que era pastor-presidente da DETAG, presidente da CONAMAD, Brasília, Goiás e Tocantins, e ele disse: não, meu filho, vai não, fica aqui. Eu falei assim: não, mas eu vou, me deixa eu ir, eu quero ir para São Paulo, eu tenho um desejo de trabalhar ao lado do pastor Lupécio. Quando eu falei isso, o pastor Divino ficou olhando para mim com os olhos arregalados e sorriu. Disse: meu filho, você tem desejo de trabalhar ao lado do Lupecinho? Ele tem, eu admiro aquele homem. É um exemplo de vida na CONAMAD, na CGADB, ele é um exemplo, e foi mesmo um exemplo de vida. Aí ele fez uma carta de recomendação ao próprio punho para o pastor Lupécio e ligou para ele que me recebesse lá em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar ali ao lado da estação Bresser Moca. Todos vocês que conhecem aí, sabem ali onde tem a rua Major Otaviano, e eu fui morar ali, que era aproximadamente 1,5 km para o Belenzinho, e na outra rua já era o Brás. Então eu trabalhava no Belenzinho como um empregado e congregava no Brás como membro, como congregado, como obreiro, né? Caí na graça do pastor Lupécio e caí na graça do pastor Márcio Vigriano, que foi o arquiteto que arquitetou aquele templo. Foi ele que fez aquela arquitetura. E ele é grande engenheiro em São Paulo, construiu muitas obras, né? E caí na graça dele também. Então eles me botaram lá para assessorar eles na construção do templo da Brás. Então quando eu saía do Belenzinho, chegava no Brás, conversava ali com o pastor Márcio, ele me dava as coordenadas do que tinha que fazer. Então o que eu ia fazer? Era reunir os pedreiros, os mestres de obra, o pessoal, e passar as coordenadas. Alguma coisa que eles precisavam falar direto com o pastor Márcio, eu vinha, conversava com ele fazia o atendimento, liberava recursos, essas coisas assim. E lá no Brás, o pastor Lupécio me botou na escala de cultos, né? Como você sabe, aquela escala do obreiro dirige cultos. E algum tempo depois me botou como o segundo líder do evangelismo, quando descobriu o meu potencial em evangelizar, em ganhar alma, como sempre fui evangelista e que sou até hoje. Então eu fazia muitos cultos ali no Brás, naquelas empresas do Brás. Eu chegava assim, conversava com os empresários, fazia culto, orava, e muitos funcionários aceitavam Jesus como Salvador, empresários passaram a congregar no Brás. Eu fazia um trabalho de evangelismo ali no Brás, na Moca, Belenzinho, Tatuapé, aquela zona leste toda, e assim muita gente congregava lá no Brás. E na época não era esse templo de hoje ainda, estava em obra na época, né? Era na Rua Major Marcelino, lembrei. Rua Major Marcelino, era o templo antigo da Brás. No final do ano de 2005, o pastor Lupécio estava muito doente. E o pastor Márcio muito ocupado na construção, e o saudoso pastor Benedito, que era co-pastor, estava muito doente, e tinha outros pastores com muita dificuldade. Então, de certa forma, o Brás sofreu no atendimento à membresia da igreja, né? Então, o que aconteceu? O pastor Lupécio me colocou para fazer uma assessoria, para ajudar atendimento de obreiros, atendimento de família. Eu passei a atuar na parte social, né? Ajudando a líder do departamento social da igreja do Brás, e assim eu fui cada vez mais ganhando confiança. E terminou que eu ainda fui assim uma espécie de assessor direto do pastor Lupécio. Fui assessor direto mesmo. Eu tinha uma confiança tão grande dele que ele me chamava para ir jantar com ele, ou almoçar com ele, e tratar de assuntos do ministério. E era ele, o pastor eu e o pastor Ciro Veiga, né? Claro que tinha aí milhares de obreiros bons, de alta confiança dele, mas eu não sei explicar por que ele tinha esse sentimento de respeito, de consideração muito grande por mim, pelo Aparecido Veiga, que foi ele quem batizou ele quando o Aparecido Veiga
9 anos de idade. Agora o Aparecido Veiga já estava com 52 anos na época. Era um homem de alta confiança do pastor Lupécio. Então ele nos autorizou a começar uma campanha de oração no mês de janeiro, que todo mês de janeiro tem essa campanha de oração lá no Brás, que chama campanha Janeiro Profético, acho que é. Parece que é Janeiro Profético. Então nós estávamos naquela campanha de oração, mês de janeiro todo, e o pastor Lupécio mandou que continuasse na oração no mês de fevereiro. E nós continuamos. Então no iníciozinho do mês de fevereiro, é aí que começa a história, né? Eu estava orando, e você sabe, quando a gente ora, Deus revela coisas tremendas. A gente orando ali, tinha muitos obreiros, muitos irmãos, e nós de joelhos ali, o fogo caindo, a glória de Deus descendo, e eu vi assim uma luz, apareceu uma luz tipo sol, dentro da congregação lá no Brás. E depois daquela luz, apareceu uma estrada, não é que chama aí um caminho, né, de barro. E o pastor Lupécio andando, e aparecia um homem vinha, um homem sagaz, astuto e oportunista. O Senhor me deu até discernimento quem era aquele homem, astuto, sagaz e oportunista. Então na visão o homem atacou a primeira vez, mas o pastor Lupécio ainda estava bem jovem e conseguiu se defender. Depois a visão repetiu novamente, o pastor Lupécio já um pouco bem mais velho, um pouco gordo. Aí o homem veio, conseguiu pegar no paletó do pastor Lupécio, tentou tirar alguma coisa da carteira, mas não conseguiu. Aí a visão desapareceu. Aí eu veio a terceira vez. Na terceira vez, o homem se aproximou, agarrou o pastor Lupécio, e na visão eu vi, isso aqui eu vi claramente como se estivesse assistindo uma TV de tela plana dessas da imagem da mais alta qualidade. O homem arrancou uma carteirona cheia assim do bolso do pastor Lupécio, e quando o homem segurou a carteira, aí aquela imagem deu um zoom, sim, e eu vi o rosto perfeitinho. O camarada usava bigode na época, ele era um pouco gordinho, que é este senhor, SCF. E eu falei pro pastor Lupécio, digo, cuidado, porque vai acontecer assim. O pastor Lupécio reuniu o ministério e mandou eu contar essa visão para a liderança toda. Eu não queria contar, mas ele mandou eu contar. Aí eu contei a história todinha. Quando eu terminei de contar a história, o pessoal ficaram assim, prestando atenção, e eu percebi nos olhares que ali alguém se aproveitou da situação para dar um golpe, um verdadeiro golpe ali, né? E aí passou, quando foi poucos dias depois, eu me lembro como fosse hoje. Eu era o dirigente daquele culto, estava na escala para dirigir o culto, passei lá no novo templo, que estava já quase no final da obra. O pastor Márcio conversou comigo, disse, olha, você vai andando, começa a dirigir o culto, com oração, 30 minutos de oração, eu ainda vou em casa e depois, quando eu chegar, eu prego a palavra. Mas vá. Então eu fui. 7 horas em ponto, nós estávamos de joelhos lá na Major Marcelino, e os crentes orando, quando de repente entrou um exército, mas um grande exército de homens. E eu vi aqueles homens entrando e abri os olhos, fiquei olhando assim, era o senhor, o patriarca lá, né? O MF e o filho, né? SCF, e aqueles homens. Então eu olhei para aqueles homens, assim, que eu estava de joelhos orando, eu tinha oração há muito tempo, sempre fui um homem de oração. Quando eu olho naqueles homens, Pedrosa, é uma coisa estranha. Eu vi aqueles homens, assim, alguns com cara de narja. Sabe, você olhar e você vê narjas, olha para outro, vê uma cascavel, olha para outro, vê outro tipo de cobra, e olha para outro, vê um urso, olha para outro, vê um leão, olha para outro, vê um lobo, uma raposa, um bicho assim. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Ali ninguém perguntou quem era o dirigente do culto, e o senhor MF, patriarca, assumiu lá o culto e disse assim, olha, aqui é uma intervenção da convenção deles, né? É uma intervenção, e nós vamos destituir aqui a liderança, e mais tarde, até quarta-feira da próxima semana, a gente coloca e vai empossar aqui o novo presidente e a nova diretoria. Quando ele falou isso, eu vi assim, aqueles obreiros mais velhos, aqueles patriarcas antigos, pegar suas coisas e sair, indo embora, né? Eu fiquei sem entender, mas vou ver o que é que vai dar aqui. Então acompanhei tudo, e a mudança foi uma mudança terrível. Então o resumo da história é que, segundo lá uns documentos velhos, documento velho, amarelo, lá dos anos 40, anos 50, escrito ainda à mão, né? Não era nem assim um documento escrito em computador, é documento escrito à mão, aqueles amarelos. Ele diz que todo aquele campo de São Paulo era congregação lá da sede lá do Rio de Janeiro, né? Bom, na outra semana foi empossado o novo presidente, este senhor, SCF. E depois que ele foi empossado, eu ficava olhando assim, e eu tenho horas que eu ficava pensando que eu estava vendo o Saddam Hussein. Será que o Saddam Hussein ressuscitou e está aqui agora administrando isso aqui? Passa cada pensamento na cabeça da gente. E se existisse reencarnação, eu diria que foi o Saddam Hussein que ressuscitou, que reencarnou, estaria aqui agora nessa administração. Então, meu amigo, foi uma coisa terrível. Obreiros que tinham lá 25, 30 anos, 15, 10 anos, 20 anos, que trabalhavam, que dirigiam igreja, que moravam na casa pastoral, que ganhavam lá um saláriozinho, foram arrancados assim,
bruscamente, de uma forma terrível. A coisa foi feia, eu não gosto de falar desse assunto. Resumo da história é que muitas e muitas vezes vieram obreiros vieram revoltados e queriam matar aquele senhor SCF. E Deus me usou para acalmar aqueles homens, aconselhar aqueles homens. Houve um momento que eu tive que falar sério, né? Como o pernambucano fala, e Deus me usou para livrar aquele homem de ser morto naquela época. Mas, numa madrugada, eu estava orando no apartamento que eu morava lá. Eu dou até o endereço para quem quiser. O apartamento está lá. Rua Major Otaviano, número 233, apartamento número 1. Então, eu orando madrugada, como eu tenho o hábito de orar madrugada desde a minha infância, que eu oro madrugada, e ali de joelhos eu vi claramente assim a visão, como se tivesse descido um telão na minha frente, e vi o culto da Adebras. Aí já estava no novo templo, eu já tinha feito a inauguração e já estava no novo templo. E aquele senhor, o SCF, no púlpito. Aí chegou do lado dele apareceu um homem, eu vendo um homem gigante. O homem tinha aproximadamente acho que uns 2,40 m de altura, uma cabeçona grande, os cabelos brancos como a lã, a barba branca, e o homem botou uma foice. Você sabe o que é uma foice? Uma foice bem grande assim, né? Botou uma foice no pescoço do senhor SCF, e o senhor simplesmente falou assim, ó, diz para ele se arrepender dos pecados dele e das coisas que eles estão fazendo com os meus ungidos, porque eu estou reprovando ele. Exatamente essa palavra, eu estou reprovando ele e as atitudes dele. Rapaz, eu queria falar isso nada, eu fugi disso aí uns 3 meses. Só que eu adoeci de uma doença tão terrível que eu não vou falar aqui, e quando foi um dia eu estava de joelhos às 10 horas da manhã, em jejum, consagrado ali como sempre, aí eu vi uma outra visão. Eu vi eu sendo sepultado no cemitério de Taguatinga, em Brasília, Distrito Federal. Esse cemitério fica lá em frente à igreja da DETAG, onde eu sou membro até hoje. E eu vi eu sendo sepultado, e muitos pastores, muita gente ao redor do túmulo, lamentando, chorando a minha morte ali. Aí eu vi dentro do caixão, tem aquele vidro, lá na frente tem um vidro, aí eu olhei no vidro. Quando eu olhei lá no vidro, o cara que estava no caixão era eu mesmo. Você não faz ideia como isso é maluco, é coisa de doido, você vê você dentro de um caixão. Então eu falei assim, Senhor Jesus, se o Senhor quer me levar, me leve, é bom o Senhor me dar o descanso, me leve para a sua glória. Quando eu falei essas palavras, aí o Senhor me falou assim, você não está preparado, você não entregou a minha mensagem, tá, aí falou o nome do Senhor, né, nome completo, eu não vou falar o nome aqui. Você não entregou a minha mensagem, então se você descer a sepultura, você desce em pecado, não terás a salvação. Rapaz, você não faz ideia como eu virei crente naquela hora. Aquele foi o dia que eu virei crente de verdade, viu? Eu levantei muito crente, corajoso, como sempre fui, mas ali parece que a coragem foi dobrada. E quando foi num culto de doutrina, aquela sede, zona lotada de gente, o homem pregou que tremeu o chão. Ele prega bem. Depois que ele terminou de pregar, atendeu lá alguns obreiros, ele não deve atender muita gente. Ele é muito grosso, ele é muito... Aí eu fui, me aproximei dele, com um jeitinho de, olha, eu preciso de uma palavrinha com o senhor. Ele falou assim, fala logo, Galdinho, fala logo. Aí eu contei a história lá do homem grande, a foice no pescoço dele, aquela coisa toda, e mandou ele se arrepender, voltar para a palavra. Aí ele olhou para as portas da frente, da lateral, e falou assim, você está vendo aquelas portas ali? Eu estou vendo, sim, senhor. Ele sai por aquelas portas ali e nunca mais volte aqui. Se um dia você voltar aqui, eu ponho meu segurança atrás de mim, de você. Eu ponho meu segurança atrás de você. E eu, como bom pernambucano, que nunca tive medo de nada, eu olhei nos olhos dele e falei assim, olha, o senhor me respeita, senhor. Aí falei outras coisas que eu não vou falar, mas com ética, com respeito, né? E fui embora. E aí, como eu trabalhava como funcionário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, conversei com ele esse assunto. Ele disse, meu filho, seu lugar é aqui conosco, é nosso, você trabalha conosco há tantos anos, fique aqui. Ele disse, vai congregar com Pereira, vai cooperar com Pereira lá em Itaquera. Pastor José Pereira, que primeiro secretário do Belém há mais de 50 anos. Aí eu fui e fiquei definitivo lá com o pastor José Wellington, né? Quando foi um dia, o pastor Márcio, filho do Técio, me ligou e falou que vinha tomar café comigo, que era para mim ir para a reunião de obreiro. E vem pra cá, a gente conversa. Aí ele chegou, nós tomamos um café já umas 8h30 da manhã, às 9 horas nós estávamos lá na Adebras. E eu disse para ele, o homem vai me botar para fora daqui hoje. Ele me avisou. Vai nada, vai fazer isso não. Você ajudou a gente a construir isso aqui tudo, ele hoje está administrando isso aí tudo, mas você tem sua participação, você sofreu ajudando ele, vai fazer isso não. E você vai ver. Bom, quando nós entramos, começou a reunião plenária, aquela coisa toda, né? E eu já fazia uns 40 dias que eu não ia lá. Aí uns velhos, aqueles senhores idosos que estavam sentindo minha falta, vieram me cumprimentar ali no onde eu estava, né? E aquilo pegou mal, não foi bom. Mas eu falava para os velhinhos, eu digo, olha, depois a gente conversa, né? Depois na hora do almoço, intervalo a gente conversa. Mas sempre vinham alguns velhinhos ali, e chegou um momento que tinha uns 10 velhinhos ao redor de mim, me cumprimentando, sentindo minha falta. De repente, meu irmão, eu ouvi, foi o homem pegar o microfone assim, falou desse jeito aqui, olha essas palavras aqui, Marcos Rangel, aí eu cito o nome, Marcos Rangel, Leandro, botem aquele camarada pra fora daqui. E saiu orientando como chegar até o... Aí me botaram pra fora. Eu não resisti, porque eu não sou dono de nada, e saí embora. E muitos irmãos, mas assim, acho que mais ou menos uns 200 obreiros saíram atrás de mim, sendo solidário, perdoa o homem aí. Não, o negócio dele vai ser com Deus, é Deus que vai acertar as contas com ele.
Agora que depois a missionária, a serva do Senhor, que já dorme no Senhor, ficou sabendo dessa história e com algumas pessoas da mais alta confiança dela, ela me procurou e quando me procurou ela pediu perdão. Ela disse: pastor Galdino, por favor, perdoe o meu marido. Ele anda estressado, ele anda nervoso, talvez alguém falou coisas que não devia. Eu disse para ela, citei o nome, né? Eu disse: olha, ele não me deve nada, o negócio dele é com Deus, tá? Mas por favor, perdoe ele. Eu digo: olha, só a senhora mesmo para suportar esse chato. Falei desse filho, só a senhora para suportar esse chato, eu não suporto ele não. Aí ela baixou a cabeça e saiu chorando, Passou algum tempo, eu não lembro mais quanto tempo, eu só sei que me lembro, foi já em 2008. Eu estava em um trabalho, uma viagem missionária aí, nessa região de Inajá, na divisa de Pernambuco, com Alagoas ali, essa Mata Grande, aquela região. Eu estava com um trabalho missionário ali, o celular toca. Quando o celular tocou, número de São Paulo, não identifiquei, mas eu atendi. Quando eu atendi, era ela, chorando, pedindo perdão pelo marido. Perdoe meu marido, perdoe os erros dele. Eu disse: não, ele não me deve nada. É porque ele está morrendo aqui. Aí ele está no hospital lá. Aí eu perguntei assim: com quem a senhora está aí? Ah, eu estou aqui com meu filho. Ele falou o nome, é o herdeiro lá, né? E com o dito cujo lá, que me botou pra fora lá. Ah, estamos aqui. Então põe no Viva Voz aí. Põe no Viva Voz pra eles ouvir a nossa conversa e põe o celular nos ouvidos aí do senhor SCF. Aí ela falou assim: olha, já tá no ouvido dele, mas ele tá em coma, mas ele vai ouvir. Aí eu dei um brado, senhor. Senhor fulano de tal, aqui é o profeta de Deus, o homem que você botou pra fora da Adebras, viu? Mas levante-se desse leito, saia desse coma e vá trabalhar pra Jesus. Em nome de Jesus, sai daí, vai trabalhar pra Jesus. Agora as coisas vão ficar assim, as coisas ficam difíceis pra você. Você só vai ser abençoado mesmo e honrado no dia que você tiver humildade de me botar para pregar na Adebras aí, lotado de gente, e no dia que você tiver humildade de me entregar um campo, como o pastor Lupercio acertou com você. Mas vai trabalhar para Jesus. Aí conversamos um pouco ali, desliguei o celular. 3 dias depois o homem recebeu alta e está aí, trabalhando para Jesus até hoje. Tá vivo, magro, acabado, mas tá aí. E é isso. Agora, o que é que eu tenho para falar para ele? Se quiser levar para um tribunal de justiça, eu estou afim que me levem para um tribunal de justiça, porque lá diante de um juiz, aí eles vão me pagar 42 anos de ministério que eu trabalho sem ganhar nada, né? Porque eles viraram as costas para mim, me abandonaram. Eu hoje estou velho, cheio de problemas de saúde, e esses camaradas me causaram tanto problema na vida financeira, na saúde, na vida conjugal. Eles destruíram, praticamente destruíram a minha vida. Só que quando minha vida estava quase destruída mesmo, aí aconteceu um milagre. Uma madrugada eu estava orando, e o Senhor Jesus me apareceu, frente a frente comigo, e me disse assim: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. E me disse mais: continue pregando a minha palavra, continue ganhando as almas para o meu reino. Aí deu aquela palavra, eu já contei isso para vocês. Não ganha almas para a Assembleia de Deus da Missão, nem da Madureira, nem para placa de denominação alguma. Eu não estou nas placas, nem no CNPJ. Ganhe as almas para o meu reino. Levante os caídos, console os aflitos, restaure os feridos. Acredite no potencial que eu te dei. E use de misericórdia. Aí falou o nome completo daquele Senhor lá. Assim como eu tenho usado de grande misericórdia contigo, use de misericórdia com ele também. Então, eu perdoei de todo o meu coração. Mas a injustiça que eles me fizeram, a mim e a minha família, eles terão que pagar. Não só a mim, mas a centenas e milhares de obreiros que eles destruíram a vida. E eu estou pronto para ir no céu, no inferno, em qualquer lugar, para testemunhar perante um tribunal de justiça de homens de bem. Se eu não conseguir isso aqui na terra, eu vou conseguir diante do tribunal de Cristo. A nossa causa vai ser julgada, viu? Agora eu resolvi falar essas coisas porque estão me ameaçando. Eu fiz um comentário lá no canal do Zaio, né? Fiz um comentário sem maldade nenhuma. Aí estão me ameaçando aqui. Vem pra cima de mim que eu tô prontinho. Eu prontinho pra enfrentar vocês. Os outros 40 inimigos que se levantaram, que vieram contra mim, estão todos debaixo de 7 palmos. Todos eles. Tudo renomadão. Estão tudo lá debaixo de 7 palmos. E os que tinham dinheiro estão lá debaixo de umas gavetinhas de mármore. Alguém pode dizer: mas foi o que você fez? Só pedir a Deus justiça. Só isso que eu faço. Então é melhor que tomem cuidado com quem tá mexendo. Agora, e se mexerem comigo mais ainda, aí nós vamos para um tribunal de justiça e eu vou exigir na justiça uma indenização trabalhista por 40 anos trabalhando para esse sistema bruto, injusto e cruel. É isso que eu tenho para falar. Que Deus tenha misericórdia da alma de todos. E vamos para frente. Nosso negócio é com Jesus.